Olá, o meu nome é Adriana Oliveira Bernardes e eu vou apresentar o trabalho Ensino de Astronomia no Pós-Pandemia, Percepções de Alunos da Educação de Jovens e Adultos. Bom, então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, que é tema desse trabalho. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, né, de 1986, no seu artigo número 37, ela estabelece, em relação à educação de jovens e adultos, né, esta como sendo o ensino que se destina àqueles alunos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensino fundamental e médio na idade apropriada, né? E essa modalidade de ensino também constitui instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Bom, a Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei 9.394/96, ela estabelece o seguinte, que o ensino ele será oferecido para esses alunos, né, considerando as características desse alunado, né? Será estimulado o seu acesso e permanência diante de ações integradas e, preferencialmente, esse ensino oferecido ele será articulado junto a uma educação profissional apresentadas. Bom, não tenho como fazer essa apresentação sem tocar na situação de pandemia, né, que prejudicou sensivelmente a educação, não só a noturna, como a educação de jovens e adultos, mas em todos os níveis de ensino, né? E lembrando que, segundo a Unesco, né, ela quantifica o tamanho desse problema e afirmando que 850 milhões de crianças e jovens ficaram fora das escolas por conta da pandemia, né? Então, isso aí corresponde à metade da população estudantil mundial, sendo que esse afastamento, né, ocorreu devido ao fechamento de 102 países, né, e fechamentos de outros 11 locais por conta do novo coronavírus, né? Então, quando a gente pensa na educação hoje e quando a gente discute o ensino na escola hoje, a gente precisa relembrar desse momento. Falar um pouquinho da metodologia do meu trabalho, né? Essa investigação ela é de cunho qualitativo, né? E aí nós aqui utilizamos Ciríaco, né, 2017, ele nos esclarece que é uma abordagem que permite uma exploração ampla, né? Esse é o nosso objetivo, e no qual os investigadores eles realizam observações de campo, né? E através dessas interações em campo, ele vai construir esse conhecimento dele. Essa pesquisa ela segue os pressupostos de um estudo de caso, porque ela foi feita com uma turma de EJA de um colégio público do estado do Rio de Janeiro, né? E o estudo de caso ele ocorre numa situação em que você procura compreender uma situação bem característica de um grupo, de uma instituição ou de uma turma especificamente. Bom, já aqui nos resultados, nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil desses alunos que faziam parte dessa turma. Era uma turma
com média de idade de 19 anos, então são alunos mais jovens, né? E alguns deles são alunos que não se adaptam ao ensino matutino e acabam indo para a noite, e quando ele tem a idade necessária para frequentar a EJA, ele vai para a EJA, tá? Todos esses alunos na sala, né? Apenas um dos alunos não trabalha, todos eles trabalham, então eles chegam em sala de aula, chegam na escola visivelmente cansados, né? E aí interagem com os colegas, os professores, os funcionários, né? E entre esses alunos, né, nós investigamos também os tempos de afastamento da escola, né? E na verdade todos eles, em algum momento, eles se afastaram da escola, e aí alguns se afastaram 1 ano, e alguns chegaram a se afastar até 3 anos da escola. Em relação à repetência, né, são alunos que quando na escola repetiam, né, então todos eles foram alunos, enquanto alunos do ensino fundamental, eles em algum momento também repetiram a série. Bom, então nós vamos falar a respeito do ensino de física no pós-pandemia, isso aí na percepção do aluno, né? Então é muito importante a gente ter um entendimento aí do que seria essa percepção, saber que essa percepção ela é diferente, dependendo aí da história de vida de cada uma dessas pessoas. Então, quando você investiga a percepção de pessoas, você vai encontrar resultados diferentes, porque as visões delas a respeito de uma mesma coisa depende muito das vivências dela, né? Que ela teve enquanto pessoa ao longo do tempo, né? Então, vamos investigar esse ensino de física. Seria bom esclarecer que o ensino de física ele engloba uma parte da astronomia. E como nesse momento a gente abordava o ensino de astronomia, que faz parte da disciplina de física, foi ele que deu o título a esse trabalho, né? Então é a percepção do aluno a respeito basicamente do ensino de astronomia. Bom, nós perguntamos para os alunos, né, como ele vê as dificuldades dele no pós-pandemia, né? Então, eles não enxergam como de maior dificuldade, né? Mas eles enxergam como de uma dificuldade muito grande, como era antes da pandemia, né? Então, eles são alunos que sempre colocam que possuem grandes dificuldades em relação a todas as matérias de maneira geral, e especificamente em relação a algumas que a gente vai citar aqui. Então, a gente perguntou também, né, quais seriam essas matérias que ele teria mais dificuldade, e a resposta foi matemática, português e química, né? O maior número de citações para matemática e português. Em relação à questão da astronomia, a gente fez essa pergunta especificamente o que ele pensava do estudo da astronomia, e aí a gente observa em suas falas um certo entusiasmo em relação ao seu aprendizado, uma valorização da importância de que esse conhecimento seja ampliado para o entendimento dele inserido no universo, né? Que é o caso de todos nós, e um certo fascínio por alguns temas de astronomia, como, por exemplo, o sistema solar. Então, voltando aqui, né, sobre as percepções dos alunos sobre o ensino de astronomia, nós perguntamos
se eles preferiam a física ou a astronomia, né? Porque, na verdade, eles estudaram tópicos de física e tópicos de astronomia também, que faziam parte da disciplina. Então, a preferência da maior parte dos alunos é pela astronomia, né? E afirmam que a astronomia é mais interessante. E em relação à física, nós utilizamos nesse trabalho, nós fizemos um trabalho com vídeos didáticos, né? Os vídeos didáticos, eles são importantes sobre vários aspectos, até mesmo devido à falta de material de ensino de astronomia para a sala de aula. Então, a utilização de vídeos é bem interessante, né? E a utilização de vídeos fez com que os alunos debatessem, perguntassem, tirassem dúvidas, né? Então, foi bem positivo, né? Então, a percepção dos alunos é de que é um recurso de bom a regular para o ensino de astronomia. Porém, aliado ao vídeo, nós também tentamos trabalhar um pouco da escrita, né? Solicitar a esses alunos que elaborassem um relatório do vídeo. E aí sim, nesse momento, os alunos apresentavam grandes dificuldades, né, para elaborar o texto, tinham dificuldades para escrever e realmente acaba que quando ele fala na disciplina que para ele também é uma dificuldade, ele cita o português, né? Então, realmente, a utilização do relatório atrelado ao vídeo acaba sendo um desafio para o aluno, né? E aí a gente lembra aqui, né, que existe, segundo Gama e Hertal, 2021, existem dificuldades grandes em relação à escrita, interpretação de texto e leitura por turmas de educação de jovens e adultos. Bom, então fazendo já aí algumas considerações finais a respeito desse trabalho, né? O período de pandemia, ele realmente ele trouxe muitas dificuldades e trouxe grandes desafios, né? E a visão dos alunos, né? Ainda que eles não digam que piorou, a gente continua a mesma coisa, né? A percepção do professor sobre a mesma questão é de que piorou bastante. E isso aí não só ao conhecimento do aluno, também como o comportamento do aluno dentro da escola, né? O que aí já é motivo para outras pesquisas. Em relação à turma de educação de jovens e adultos, né? Eu acho que o principal é você entender que essas turmas precisam de projetos voltados especificamente para o perfil que elas apresentam naquele momento. Então, é necessário que se pense em como vai se trabalhar com a EJA, com a Educação de Jovens e Adultos. E principalmente nas disciplinas de física e matemática, que são as disciplinas de maior dificuldade para esses alunos, né? Então, que recurso que eu vou utilizar, né? Basicamente, nesse trabalho, nós trabalhamos com os vídeos didáticos, né? A percepção do aluno a respeito dos jogos didáticos é que é um bom recurso, os vídeos didáticos é que é um bom recurso, né? Mas o outro recurso que foi atrelado ao vídeo didático, que é o relatório, né? Ele coloca que é de extrema dificuldade para ele e coloca a dificuldade de escrever, de colocar no papel suas ideias, ainda que ele tenha participado da discussão sobre os vídeos
né? Ele tem essa dificuldade de escrever, tanto que ele depois coloca como a português como uma disciplina de dificuldade para ele, né? Então, esse nosso trabalho, ele traz resultados que são preliminares, a gente ainda precisa entender muita coisa, né? A gente traz essa questão do ensino de astronomia como um bom caminho, uma boa abordagem para se entender conceitos de física, né? Mas voltamos àquela questão da necessidade de que o ensino para a educação de jovens e adultos seja sempre refletido. Então, você faz um trabalho e você reflete sobre ele. Então, isso é fundamental para que você, né, coloque os pressupostos da lei de diretrizes e bases, né, não, principalmente em relação à educação, que é uma educação para todos, né? E se você pega ideias mais atuais a respeito dessa questão, né, você vê que a necessidade colocada aí em congressos internacionais de que nenhum aluno fique para trás. Então você não pode prosseguir sem que os alunos fiquem para trás. E sempre acreditando que a melhor educação oferecida e que vai repercutir na vida desse aluno é aquela que atue como uma formação cidadã.